Estados Unidos são terroristas. Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas. Tem muitos grupos que ao longo da história foram considerados terroristas pelos Estados Unidos. Mas e se eu te provasse que o maior culpado do terrorismo existir são os Estados Unidos? E se eu te mostrasse historicamente que eles sempre foram os verdadeiros terroristas? Tu não tá acreditando? Calma que eu posso explicar. Então pega na minha mãozinha, bora entender por que só existe terrorismo por culpa dos Estados Unidos. Desde o 11 de setembro, a gente ouve todo santo dia que os Estados Unidos estão enfrentando os terroristas em algum cantinho do mundo. Inclusive, geralmente é sempre no mesmo cantinho. Dá a impressão de que eles são os heróis do mundo, mas na real, eles são os vilões dessa história. Só pra começar, o terrorismo pra eles hoje em dia é o que era o comunismo na Guerra Fria. É um rótulo genérico que serve pra definir qualquer um que vai contra os interesses do Império. Peraí, então quer dizer que os Estados Unidos estão pegando a maior riqueza do nosso país, transportando pra lá, ficando bilionários com isso e não sobra nada pra gente? Ah, eu não vou aceitar, tem que estatizar essa porra, tem que ser produzido aqui, pelo amor de Deus. Oh my God, me parece que encontrei um terrorista. A definição de terrorismo que eu tô usando aqui eu tirei de um artigo da Academia Militar das Agulhas Negras, Que foi escrito por essa galerinha da pesada aqui. e que foi publicado pelo governo brasileiro. Inclusive, quando tu pesquisa terrorismo, esse artigo é o primeiro que aparece. Provavelmente porque foi o governo do Brasil que pagou pra fixar essa pesquisa no topo. Eu tô explicando isso tudo aqui pro caso de aparecer alguém dizendo que a minha definição não faz sentido. Tô deixando bem explicado que eu não tô tirando isso aqui das vozes da minha cabeça, até porque eu não sou do MBL. O artigo já começa citando que o termo terrorismo surgiu lá na Revolução Francesa durante a época do terror, e que ele foi crescendo com o tempo para definir atentados contra figurões políticos como o Fernandinho lá da Primeira Guerra Mundial. O artigo simplesmente ignora a Segunda Guerra Mundial e pula direto para a Guerra Fria, mas ok. Lá é falado sobre o financiamento da Al-Qaeda pelos Estados Unidos para enfrentar os soviéticos. Sim, isso é um fato histórico. A Al-Qaeda só surgiu porque a CIA mandou dinheiro pra lá. Inclusive um carinha que tu deve conhecer chamado Osama Bin Laden foi treinado nos Estados Unidos pra poder tomar o poder. É aquela velha história de alimente uma cobra e um dia ela vai te morder. Nesse artigo fala sobre a lei número 13.260 de 16 de março de 2016, que caso tu seja burro, é a lei brasileira que explica o que é que o Brasil considera terrorismo. E como a minha intenção aqui é informar, eu vou ler essa lei na íntegra e explicar o que ela é. O que é terrorismo pro Brasil? Na nossa lei, o terrorismo é dividido em alguns pontos, começando com o primeiro, que é o seguinte: usar ou ameaçar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Isso aí é basicamente o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, jogando agente laranja no solo, que inclusive causa deficiência nas crianças até hoje. Ou se tu quiser vir pra uma coisa mais recente, é o que o seu Chico, o nosso cabeça de bomba favorito, tentou fazer aqui no Brasil, mas ele perdeu no X1 contra a estátua. Na lei, o segundo e o terceiro ponto foram vetados. Então nunca saberemos o que tinha lá. O ponto 4 diz que também é terrorismo o seguinte: sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meios de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração de transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processo de petróleo e gás e instalações bancárias e sua rede de atendimento. Só nesse ponto aqui dá para citar quando Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, bombardearam hospitais de refugiados da ONU lá na Palestina. Ou quando Israel, também com a ajuda dos Estados Unidos, usou celulares para explodir remotamente inimigos políticos. Também dá para citar quando os Estados Unidos sabotaram a rede elétrica e as comunicações da Venezuela para poder sequestrar o Maduro.
Maduro. E também dá pra citar as 72 horas infinitas que os bolsonaristas ficaram acampados nos quartéis do exército. Agora pro quinto ponto. O ponto 5 diz que é terrorismo Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas. Esse aqui é mais uma terça-feira normal na vida do Bob Jeff, do Gustavo Gayer, da Carla Zambelli, que andam por aí jogando GTA RP na vida real. Dando tiro em civil aleatório, dando tiro em policial federal ou usando pedestre como calçado e atropelando geral. No artigo 3º da lei diz que Financiar ou dar auxílio para terroristas também é terrorismo. tipo quando os Estados Unidos financiaram a criação da Al-Qaeda. Ou quando eles treinaram Bin Laden para ele tomar o poder. O artigo 5º diz E articular a preparação de um ato terrorista é terrorismo. Será que isso aqui é tipo quando o Bolsonaro fez a minuta do golpe? Será que isso aqui é tipo daquela vez que o capitão e os capanga dele fizeram um documento planejando matar o Lula, o Xandão e o Alckmin? Ou será que isso aqui é que nem daquela vez que o capitão e o filho dele incentivaram a galera pra invadir os 3 poderes no 8 de janeiro e a galera literalmente fez merda por tudo quanto é canto? O artigo 6º fala que é terrorismo Receber, promover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução de crimes previstos nessa lei. Será que eu já citei os celulares bombas de Israel? Eu não sei se eu já citei aqui os porta-aviões que os Estados Unidos mandaram para Israel para ajudar eles a bombardear os hospitais de refugiados. Não sei, talvez já, talvez não sei. Vai continuar. O artigo 7º fala: Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nessa lei, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de 1/3. Se resultar morte, aumenta-se a pena da metade. Então quer dizer que quando seu Chico jogou a bomba na estátua, era pra pena dele aumentar pela metade, né? Porque gerou uma morte. Ah, peraí, a morte foi dele? Então é só engraçado mesmo. Véi desgraçado. O artigo 8º e o 9º foram vetados, mas o 10º diz: mesmo antes de iniciado a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º desta lei, aplicam-se as diretrizes do artigo tal. Eu me nego a abrir o Código Penal aqui. Já tô lendo definição de mais do que é. Esse vídeo aqui já tem mais informação do que é terrorismo do que tu vai ver no canal do Professor Rock inteiro. E olha que ele se autoproclama entendido de relações internacionais. Quanto tempo será que vai demorar pra galera perceber que o Rock é só o Pablo Nassau que se veste melhor? Daqui pra frente, todos os outros artigos dessa lei vão falar só sobre como a punição tem que ser aplicada. E já que o interesse aqui não é falar sobre a punição, e sim explicar o que é terrorismo, nós vamos parar de ler por aqui. Mas se tu quiser ler inteiro, absolutamente tudo que eu citei nesse vídeo aqui tá na descrição. Então agora que eu já expliquei o que o Brasil considera comunismo? Por que eu escrevi comunismo no roteiro? Vou começar de novo. Então agora que eu já expliquei o que o governo brasileiro considera terrorismo usando um artigo publicado pelo governo brasileiro e a lei que define o que é terrorismo no Brasil, eu acho que a gente já pode avançar a discussão. Lembrando que tudo quanto é link que eu citei estão aqui na descrição pra tu dar uma olhada. Eu coloquei tudo aí pra não ter como tu dizer que eu tô inventando o que eu tô dizendo aqui. Eu tô usando fontes e dando elas pra vocês olharem direitinho. Até porque eu não sou bolsonarista e nem do MBL, então eu não preciso ter problema em mostrar de onde que eu tô tirando as coisas que eu tô falando. Agora bora discutir um tiquinho? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Agora que a gente sabe o que é terrorismo, dá pra afirmar que os Estados Unidos foram um país terrorista na Venezuela. Na real, eles são um país terrorista desde a Guerra ao Terror. Na real, eles são um país terrorista desde a Guerra Fria. Na real, eles são um país terrorista desde a Segunda Guerra Mundial. Na real, eles são um país terrorista desde... Na real, eles são um país terrorista desde sempre. Desde que os Estados Unidos surgiram lá no fim do século XVIII, eles nunca ficaram por mais de 10 anos sem cometer algum ato de terrorismo. E que tal dar aquela retrospectivazinha legalzinha? A gente pode começar citando o século XVIII com a marcha pro oeste, com a ideia do Destino Manifesto, onde eles foram se expandindo o território deles, trucidando todo mundo que eles encontravam pela frente. A gente pode também
também citar o século XIX, onde eles invadiram o México e um monte de terra no Caribe, matando todo mundo que eles encontravam pela frente pra poder tomar o poder. A gente também pode citar o século XX. Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima. Deu certo pros japoneses, né? Jogar 2 bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? Lembra? No país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escolas, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60, bela década de 60, invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto a gente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí, em 64, teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos, Operação Brother Sun, dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o bombardeio do Laos, 3 bombas por pessoa no Laos, 3 bombas por pessoa no território. Tem tanta peça de bomba no Laos que eles têm uma economia de peças de bomba, eles constroem vilas com partes de bombas no Laos, tá? De tanta bomba que caiu lá. Aí a gente fala da década de 70. Na década de 70 a gente teve o quê? Deixa eu pensar. A gente teve a gente teve golpe, a gente teve 2 golpes importantes. A gente teve o golpe do 11 de setembro, inclusive foi agora, né? O 11 de setembro que o presidente socialista democraticamente eleito Salvador Allende foi assassinado e se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta, usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo. Também tivemos o golpe na Argentina, uma das ditaduras mais brutais, sempre financiado pelos Estados Unidos. A gente entra na década de 80, os Estados Unidos se voltam novamente pro centro da América e fazem golpes na Guatemala e tal, em El Salvador, etc. Muito bonito lá. Na década de 90 a gente tem a Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo é importante, a Guerra do Golfo matou gente pra caramba também. A gente tem todas as guerras da Iugoslávia, quase todas têm gerência dos Estados Unidos. E agora nos anos recentes, a gente pode citar a vez que os Estados Unidos mandaram a ONU invadir o Haiti e fizeram uma chacina gigantesca. A gente pode também citar a vez que o Obama espionou a Dilma, uma vez que o Obama bloqueou a Venezuela para matar a população de fome e poder roubar o petróleo do país, ou quando o Obama começou a guerra do Iêmen. E que tal se a gente citasse os ataques ao Irã que rolam desde 1992 com a mesma justificativa mentirosa de eles vão fazer uma bomba nuclear em só mais 72 horas. You've probably heard this line before. Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. That's because Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been saying this for more than 30 years, claiming Iran is close to having nuclear weapons, atomic bombs. In 1992, as a member of parliament, Netanyahu addresses the Knesset. He says, within 3 to 5 years, we can assume that Iran will become autonomous in its ability to develop and produce a nuclear bomb. 3 years later, in his book Fighting Terrorism, he repeats the same time frame, 3 to 5 years. Thank you, Mr. Chairman. Fast forward to 2002. Netanyahu testifies before a U.S. congressional committee actively calling for the invasion of Iraq. Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The 2 nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. The invasion happens months later. No weapons of mass destruction are found in Iraq. This is a fragment of a 2009 U.S. State Department cable released by WikiLeaks. Netanyahu tells members of Congress that Iran is 1 or 2 years away from being capable of developing nuclear weapons. They're online. It's 2012, and Netanyahu is holding up his infamous cartoon bomb at the UN General Assembly. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. And now, 33 years after Netanyahu's first so-called imminent warning, Israel attacks Iran. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. That's despite the U.S. Director of National Intelligence saying Iran isn't building a nuclear weapon months earlier. Iran lied. But for Netanyahu, the slogan has been the same for decades. Dmitry Medvedenko, Al Jazeera. A gente pode citar quando eles tentaram recentemente destruir economicamente o Brasil para pressionar o nosso governo a obedecer mais eles, ou até mesmo quando eles no começo desse ano aqui invadiram a Venezuela, desligaram todo o sistema eletrônico, bombardearam, deixaram mais de 100 mortos e sequestraram o presidente e a esposa dele. Além de tudo isso, também tem um fato de que é quase impossível tu encontrar um grupo que hoje os Estados Unidos chamam de terrorista E que eles não tenham financiado quando o grupo surgiu. o que quer dizer que até os inimigos deles, que eles estão chamando de terroristas, só existem porque eles incentivaram o surgimento desses caras. Então, se não fosse os Estados Unidos, nem teria terrorismo no mundo. Caso ainda não tenha ficado claro, eu vou explicar como isso funciona na prática. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Os Estados Unidos são a maior potência imperialista que existe. E eles só conseguem continuar assim se eles estiverem subjugando o planeta inteiro o tempo todo. Mas nem todo mundo vai aceitar isso calado. Sempre vai ter alguém que vai contra. E às vezes essas pessoas que vão contra conseguem chegar ao poder de algum país. E essas pessoas fazem frente ao interesse do Império. Quando isso acontece, o Império usa a mídia mundial para espalhar a propaganda de que aquele grupo que chegou ao poder é um grupo terrorista. Daí os Estados Unidos financiam um grupo que
de fato é terrorista, juntando um bando de maluco, dando armas e treinamento militar pra eles, ensinando eles a fazer atentados, causando uma guerra civil que mata milhares de pessoas no país, até esses caras chegarem ao poder. Só que esses caras são um bando de malucos que só liga pra se manter no poder. Então, depois de alguns anos, esse grupo de malucos sanguinários, loucos por poder, vai começar a desobedecer os Estados Unidos porque eles não querem mais obedecer. Daí os Estados Unidos chamam esse grupo de terrorista também e finge que sempre odiou eles e invade o país de novo. Basicamente, eles criam os terroristas que bombardeiam o país inteiro para tomar o poder e depois de algum tempo eles bombardeiam o país de novo para tirar esse grupo terrorista que eles mesmos criaram do poder. O que significa que tanto os bombardeios do começo quanto os do final foram todos causados pelos Estados Unidos. Até aqui no Brasil o caso é o mesmo. Ou tu acha que é coincidência que o único homem-bomba do nosso país nos dias atuais era um apoiador ferrenho dos Estados Unidos? Tu acha mesmo que é coincidência que o plano de matar o presidente, o vice e alguns ministros foi feito justamente pelo lado que tem ligações diretas com Trump? A gente teve no Brasil atual alguns casos de terrorismo e todos eles foram causados por pessoas ligadas diretamente ou ideologicamente aos Estados Unidos. Isso mostra que não existe Estados Unidos sem terrorismo, assim como não existe terrorismo sem os Estados Unidos. O que significa que se a gente quiser o fim de um, é preciso combater o outro. Só é possível derrubar o terrorismo derrubando o império que financia ele. Tá tranquilo, tá favorável. Mas aí talvez tu esteja pensando: Ok, eu entendi, mas o que eu faço com isso? olha, a minha parte como professor e como comunista é essa: falar sobre isso pro máximo de pessoas possível. E o que tu deve fazer agora que tu sabe disso tudo? Olha, o essencial é que a gente entenda o nosso lado nessa guerra. Se tu tá vendo esse vídeo, tem 90% de chances de tu ser brasileiro. E a gente não é parte do império, a gente é vítima desse império. A gente não deve bater palma pra eles e nem cair nas narrativas deles. Porque ontem a bomba caiu na casa de um haitiano. Hoje a bomba cai na casa de um venezuelano. Amanhã a bomba pode cair na tua casa. A gente tá num tempo em que os Estados Unidos estão invadindo os países americanos igual eles sempre fizeram com os países do Oriente Médio. E a gente não pode aceitar isso calado. Não dá mais pra ficar fingindo que não é com a gente. Eu não tô dizendo que tu precisa obrigatoriamente ser comunista. Mas se tu ao menos fosse nacionalista, defendesse o teu país, ficasse realmente puto quando uma superpotência vem fazer merda aqui como se a gente tivesse que ser escravinho deles. E se tu apoiasse grupos que fizessem frente aos Estados Unidos, já ia dar uma ajudada boa. Eu criei esse canal aqui pra falar de coisinhas legais que eu gosto e meter história no meio. Mas não dá mais pra ficar só calado sobre isso. Por isso eu vou dedicar um espaço bem grande nesse canal aqui pra falar dos perigos do imperialismo nos dias de hoje. Esse ano eu pretendo me mobilizar ainda mais e conseguir finalmente me organizar em algum grupo. Me juntar com os meus camaradas pra atrasar o lado dos nossos inimigos. Então, pra terminar esse vídeo, eu tenho 2 dicas pra te dar. Se tu não tiver como ajudar, não atrapalha. Mas se tu puder fazer alguma coisa que atrasa o lado desses caras, faça.